Oi, Oi, gente! gente! Esse é o nosso primeiro vídeo oficial do Ponte Aérea Literária e a gente vai falar um pouquinho sobre o Melancia, da Marianne Keyes. Eu acho que é difícil ter uma pessoa que não conhece ou não tem ouvido falar do Melancia, mas para quem não sabe, o livro conta a história da Claire, que é uma jovem de 29 anos, que apesar de ela não se considerar tão jovem assim, o que é um pouquinho irritante isso, mas tudo bem, que acabou de dar à luz à sua filhinha, primeira filha, e ela recebe uma notícia horrível do marido dela assim que ela sai da sala do parto. Aparentemente, o Sr. James conheceu uma outra mulher e ele quer se separar dela. Depois de receber essa notícia, ela decide voltar para casa dos pais em Dublin. Ela morava em Londres com o marido dela, para ver o que ela vai fazer da vida agora, né? Com uma filha, sem marido e totalmente perdida. Ela volta para casa dos pais, aonde ela volta a morar com mais duas irmãs mais novas que são bem louquinhas. A história segue com um pouquinho de depressão, uma pitada de nostalgia e muitas descobertas que a Claire vai ter pela frente. Pra quem não sabe, a Maria, antes dela lançar qualquer livro, ela tem um histórico de depressão e alcoolismo que ela foi superando ao longo dos anos, e aí ela começou a publicar os livros dela. Melancia foi o primeiro livro que ela publicou, foi um best-seller logo de cara, e aí ela começou a série a partir daí. Se não me engano, os próximos livros têm uma relação com os personagens de Melancia, mas aí isso foi mais ou menos nos anos 90 que ela lançou Melancia e que fez todo esse sucesso. Mas um tempo atrás ela voltou, teve uma recaída na depressão e no alcoolismo, e ela ficou 3 anos sem lançar nenhum livro. Ela estava muito mal e estava tentando se recuperar. Eu não tenho certeza, mas ela lançou um livro agora de receitas que parece que esse livro ela ajudou muito ela a superar a depressão. Escrever esse livro porque cozinhar para ela é uma espécie de terapia, então poder escrever esse livro e manter a cabeça no trabalho novamente ajudou bastante ela com essa recaída que ela teve da depressão, do alcoolismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns pontos positivos e não tão positivos assim que a gente teve em relação à história. Primeiro sobre a Claire, a nossa personagem principal. Ela tem uma personalidade bem exagerada, né, Raíssa? Bem forte, assim, um pouco depressiva, insegura. Exatamente. Ela pega algumas situações que na realidade poderiam ser simples, mas que ela começa a criar um monte de Teorias, coisas na cabeça dela e começa a problematizar uma coisa que na verdade podia ser muito simples. Isso gera bastante identificação, pelo menos pra mim não foi um ponto negativo em relação à história, foi um ponto até que positivo no quesito identificação, me identifiquei bastante com a personagem. Na verdade deixa a personagem mais, digamos, humana, porque todo mundo tem suas inseguranças, às vezes a gente troca os pés pelas mãos e acaba realmente problematizando coisas que não tem necessidade. Então isso é uma coisa boa, um ponto positivo. E outra coisa que trouxe também, que a gente ainda não tem certeza se é uma característica da Claire ou da Marianne, que é em questão da enrolação, né? Quando a Claire tá numa cena, por exemplo, com o pai dela ou com qualquer outra pessoa, tá acontecendo a cena, só que aí do nada ela começa a lembrar de uma história que aconteceu há uns anos atrás ou quando ela era criança, e aí ela começa a contar essa história e aí depois volta pra cena. E isso acontece muitas vezes. Ela é meio nostálgica quando ela volta pra casa dela, né? Só que com o passar do tempo vai ficando um pouquinho cansativo isso, né? Sim. E a gente não sabe se é uma questão mesmo da Marianne, da escrita dela, ou da personagem, porque a gente só leu esse livro, o Melancia. Então, se você já leu outro livro da Marianne e sabe responder essa nossa questão, comenta aqui embaixo pra gente saber se é um estilo da Marianne ou se é um probleminha da Claire mesmo. Uma coisa que me incomodou um pouco ou muito é a questão de como as drogas foram abordadas no livro, como se fosse algo, tipo, extremamente natural, sabe? Como se um requisito básico para você estar na faculdade é você ter experimentado drogas. Que, sei lá, Raíssa, o que você pode dizer sobre isso? Então, eu pelo menos
falando da faculdade e nunca rolou essa parada. Mas eu acho um pouco estranho, porque, por exemplo, a irmã da Claire chega quase toda noite bebaça e vai em festa. Não, e quando ela falou que acaba. a irmã era traficante de drogas, eu fiquei tipo... É, muito assim, surreal, assim. Eu não sei também se é, às vezes, uma coisa que a Maria quis colocar por experiência própria, assim, não querendo dizer que a mãe é uma drogada doidona, mas ela tem um histórico assim, foi alcoolismo, né, o problemática dela. Talvez quando ela era jovem, ela ou conheceu, ou teve amigos que eram assim, ou ela mesma, tipo, às vezes exagerava um pouco. Mas a própria Claire, a personagem, ela também relembra algumas vezes de quando ela ainda estava na faculdade, que ela também, tipo, chegava bebaça em casa e a mãe dela, principalmente, esconde as bebidas num armário, Sim, né? Que ela guarda as coisas no armário para as meninas não pegarem, porque as meninas toda hora saltavam o armário de bebidas deles e acabavam com todas as bebidas da casa. Então, outro ponto que a gente queria comentar é o ex-marido da Claire, o James, bem no começo do livro, ele deixa a Claire. Então, eles têm lá uma conversa, ele falando que ele vai deixar ela e tal. E aí, depois, mais tarde no livro, ele fala... Eles têm um confronto, os dois, né? Ela acaba confrontando ele sobre por que ele deixou ela, e aí ele dá lá o motivo dele. E o que a gente achou, assim, um pouco diferente, estranho, é que no começo do livro ele passa uma impressão. A gente meio que deduz por que ele fez isso. Uma impressão do caráter dele, digamos assim. E aí, quando tem esse confronto bem mais tarde no livro, a explicação que ele dá passa outra impressão do caráter dele. Então a gente achou que ficou, assim, um pouco confuso. Eu acho que podia ter mantido já a primeira impressão, porque é um pouco mais palpável, de repente. Achei mais... Esquece, eu não vou comentar nada. Mais convincente. Achei mais convincente, sei lá. Mas acho que é uma questão mais de opinião mesmo, né? De gosto. Eu acho que não deixou a história ruim. Só não foi o que a gente queria que acontecesse, talvez, não sei. Bom, de modo geral, Melancia é um livro engraçado, um pouco... depressivo. Cara de fossa, assim, porque, querendo ou não, né, a Claire, ela acaba de sair de um casamento e tá com uma filha pequena, então tá enfrentando uma série de questões, voltando pra casa dos pais. Mas, assim, é bem engraçado, não tem um romance super marcante. Sim. Esse negócio que você falou da fossa, eu acho que foi até a própria Mariana saindo da própria fossa dela, né? No sentido de que ela tava se recuperando, eu acho que de um negócio de alcoolismo e tal. Ela tava muito depressiva e eu acho que foi meio que uma representação do que ela estava passando. Acho que por isso que tem essa carga bem pesada, assim. Se você for ver, assim, muitos autores que são famosos hoje em dia, nos primeiros livros que eles escreveram foi algo que eles passaram na vida deles mesmo, que eles quiseram passar para a literatura. Muitos, assim, aconteceu isso. Então, eu acho que é uma forma, de repente, foi uma forma para Maria na época de ela tirar tudo isso da cabeça dela e colocar em algum outro lugar. Superar, né, assim, o que ela tava passando. Exatamente. Então, no geral, a gente super recomenda a Melancia. Eu acho que seria diferente. E é isso. Pra quem gosta do gênero, eu acho que Melancia é um dos pais do Chiquilite, porque é a definição de Chiquilite em forma de livro. Polêmica. É que a Mariana, numa entrevista que ela deu pra Folha, quando ela veio na Bienal, ela comentou que ela acha o termo Chiquilite um pouco machista, porque Chique é como é menina, uma gíria, uma menina jovem, tipo gatinha, sei lá, coisa assim. E aí ela achou que quando você define o gênero como Chiquilite, você meio que limita só pra meninas novas lerem, meninas entre uma certa idade lerem. E meninas. Então, você afasta homens e afasta mulheres mais velhas, de repente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resenha conjunta aqui no Ponte Aérea Literária sobre o Melancia, da Marianne Keyes.
Então até o próximo vídeo. Tchau! Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, Rai! Tchau, Nina. Ai, foi mal. Marianne Case. Marianne Case. Ok. Eu falo tipo case, tipo Case. quase como chave, sabe? Case. Case. Ah, sei lá. Marianne. Vou deixar Marianne. Marianne só. Vamos ser íntimas dela. Peraí, deixa eu perguntar, como é que você sincroniza depois dos nossos 2 vídeos? Você tá, sei lá,